Olá, como estão todos? Então, mais uma vez aqui nos reunimos, buscando o conhecimento que tanto nos auxiliará na nossa caminhada evolutiva. Rendamos graças a Deus, nosso Pai, pelas oportunidades concedidas de estarmos reunidos, buscando estes conhecimentos. E pedindo um amparo, sempre a proteção, para que possamos ter os olhos de ver, ouvidos de ouvir, em nossas necessidades reencarnatórias. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Trouxe aqui uma passagem do livro No Rumo da Felicidade, por Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 5, em relação à dúvida. Tá? Nós estudamos, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, onde Kardec frisa a importância da fé raciocinada, a importância de gravarmos em nós os ensinamentos de Jesus, mas sabermos o porquê, Por que nós buscamos determinados assuntos, por que nós estamos construindo situações boas, por que nós aqui estamos encarnados, enfim. É uma reflexão que cabe a todos nós, que nada é por acaso, então tudo há uma explicação. E quando nós obtemos esse conhecimento, através da nossa dedicação, do nosso querer, nós vamos fortalecendo as nossas ideias, e trazendo a questão da importância da fé raciocinada, Não simplesmente acreditar, mas saber no que acredita, saber o que busca, Saber o que significam estes ensinamentos, essas parábolas, que são essas passagens de Jesus quando aqui esteve, que traziam ali valorosos ensinamentos imutáveis, porque nos trazem ali, são sementes que foram plantadas em nossos corações do amor, Sementes de amor a germinar. Então, as dúvidas, elas se tornam ali para nós, que estamos aprendendo, algo normal, tá? Através dessas dúvidas é que nós vamos buscando o esclarecimento. Então, é algo que são ideias que estão vindo a nós e que nos geram ali dúvidas, questionamentos, mas o importante de tudo é buscarmos nos esclarecermos, sejam através das leituras, seja num grupo de estudo, enfim, determinado assunto, a gente sabe que é um pouco mais complicado, mas quando nós estamos ali na sessão, participando das sessões, na casa de Fabiano, de determinado assunto que o palestrante esteja levando, se possível, fazer uma dúvida, ou então buscar uma resposta, sempre vai ter uma ajuda ali ao nosso lado para que a gente possa ter esse esclarecimento, tá? E isso é muito importante. Não deixar que a dúvida fique ou achar que é um assunto banal, tá? Muitas vezes a gente pode achar que é uma coisa tão pequena e tão banal e acaba deixando para lá, mas não é o certo, tá? Não depende o tamanho da dúvida ou o tamanho do questionamento, e sim o esclarecimento, que é muito importante. Então, a Joana de Ângeles, ela traz aqui nesse capítulo essas questões, a importância do esclarecimento, dos questionamentos que vêm a nós, e também dos cuidados, que pode ter quando a gente não busca esse esclarecimento, enfim, quando a gente acha que são assuntos que pequenos, sem sentido. Nós muitas vezes podemos até nos sentir envergonhados ali para buscar conversar com alguém dentro da casa, enfim. Mas não é isso,
tá? Não deve ser dessa forma, não deve ser enxergado dessa forma. Se nós, né, se cada um de nós ali tem uma dúvida, independente de qual seja, o importante é se esclarecer. Porque esse esclarecimento é como se fosse uma escada, tá? Então, cada esclarecimento que a gente busca, cada esclarecimento que a gente vai subir um degrauzinho nessa questão do aprender, né, do conhecer. E vai fortalecendo essa fé esclarecida, essa fé raciocinada, né? E não simplesmente aceitar as situações porque acha que são palavras bonitas, ensinamentos bonitos, mas que o mais importante é o sentido, que não fazem sentido, tá? E o mais importante é que elas façam sentido à nossa caminhada, à nossa vida, tá? É importante a gente poder trazer esses ensinamentos, né, os ensinamentos de Jesus, da doutrina, para os nossos dias. É importante nós trazermos para a nossa vida. E isso vai nos fortalecendo, tá? Porque somos todos aprendizes. Todos nós estamos aqui para aprender. Se já soubéssemos, qual o sentido de aqui estarmos? Se nós sabemos que é um planeta de aprendizados, de situações, tá? Então, se soubéssemos, nem aqui estaríamos, tá? Então, não há nenhum problema quanto a isso, a buscar esse esclarecimento, tá bom? Então, eu vou ler aqui algumas situações no texto da Joana de Ângeles. Dúvida em relação à dúvida é o texto, é o tema. A dúvida filosófica, saudável em algumas circunstâncias quando se torna imperiosa. Então ele está falando, em algumas circunstâncias é saudável. Em outras circunstâncias, quando se torna imperiosa, constante, transforma-se em aflição que perturba a busca dos objetivos superiores da vida. Então, é aquilo que comentamos. Buscar esse esclarecimento independente de qual seja o questionamento, tá? Se esclareça. Se não conseguir através dos ensinamentos, da leitura, enfim, dos livros, converse com alguém, tá? Se abra, mas esse saber, essa busca, esse saber com certeza vai nos auxiliar muito, tá? Porque senão ela pode se tornar algo aflitivo, que vai nos perturbar, referente até o caminho que nós estamos escolhendo sobre a doutrina, tá? E a doutrina é um convite a todos nós à reflexão, trazendo argumentos ali sobre a nossa vida, sobre a vida espiritual, sim, o plano espiritual, essas oportunidades que nós temos aí de entender um pouco essa questão, tá? Mas é uma reflexão, é um convite ao autoburilamento, ao autodescobrimento, né? Isso tende a nos trazer uma paz e um fortalecimento para seguir em frente. Assim como a fé cega, irracional e perniciosa responde pelo fanatismo gerador de males incontáveis, a dúvida sistemática inspira conflitos e conduz a estado de grave perturbação. Com certeza, né? É um problema mal resolvido, uma dúvida mal esclarecida, vai nos tendenciar a situações mais graves e perturbadoras, né? Porque dentro dos nossos questionamentos podemos achar inúmeras respostas, menos a que seria ali, a que traria ali um acalentamento, uma tranquilidade para nós e o real esclarecimento, tá? Então muitas vezes podemos nos perder nesses questionamentos, perder ali o caminho certo, a resposta, né? E pode trazer situações bem desagradáveis, né, para nós. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que não é dessa forma? Será que... Então a gente fica muito nessas situações e aí pode trazer um desequilíbrio para nós. E quando nós realmente buscamos, isso aqui eu não entendo, mas é isso. Ufa, me deu uma tranquilidade. Seja dentro da doutrina, seja na nossa vida, tá? A gente tem que buscar esses questionamentos, enfrentar as situações, né? De uma forma, procurar ali, né? De uma forma mais tranquila, enfrentar tudo isso, né? Buscar ali as respostas que vão nos fortalecer ainda mais. Outros, no entanto, por acomodação mental ou por desconsideração cultural, duvidam por hábito, impedindo a libertação de muitos sofrimentos e a saúde emocional do equilibrado.
Então, outro ponto aqui interessante. Outros por acomodação ou por desconsideração duvidam por hábito. Então, tô com uma dúvida, tô com algumas situações aqui. Mas deixa pra lá, vamos deixar pra lá, esquece. E aquilo até que não chega a não afetar a pessoa naquele momento, né? Mas é como se a gente fosse empurrando as situações para frente, que se a vida nos coloca determinadas situações, porque a gente pode, naquele momento ali, trabalhar essas ideias, né, essas buscas de uma forma que venha nos auxiliar, sabe? Vamos jogar para frente, deixa para lá, esquece isso, não, para que se preocupar com isso agora, não. Então, porque nós já adquirimos esse hábito de tomarmos essas atitudes. E se tivéssemos, ao contrário, outras ações, não, questionamentos, essa dúvida que vem a mim nesse momento, não, poxa, se está vindo, vou me esclarecer, vou entender, seja na minha escola, seja dentro da doutrina, principalmente, que é o que nós estamos falando, mas nossa vida no geral, né, nas situações que nós estejamos ali ligados, se a gente buscar esse esclarecimento, naquele momento isso vai nos auxiliar. Então, para que, né, deixar situações para depois, se temos a oportunidade de poder trabalhá-las agora, né? É a mesma coisa, se eu sei que eu sei das reencarnações, que eu teria outras vidas, então eu vou deixar para lá tudo isso aqui, vou viver aqui, não vou me esforçar muito, vou empurrar para frente. Será realmente que é o certo nós fazermos isso, né? Porque nós estamos perdendo oportunidades valiosas que nos são concedidas nesse momento por Deus, que nós temos condições de lidar com essas situações, porque se não as tivéssemos, com certeza viriam aí uma outra situação e uma outra oportunidade, tá? Então, para que vamos deixar para depois se temos a oportunidade de poder trabalhar hoje, fazer agora, tá, pessoal? Uma reflexão para todos nós, né? Todos nós, porque nós nos tendenciamos ao comodismo, né? Todos nós temos essa tendência, mas cabe aí o esforço de todos nós também nessas buscas, né? A dúvida que apresenta raciocínios esclarecedores, quando destituída de fundamento, denota insegurança pessoal e instabilidade e rebeldia. É o que nós acabamos de comentar. Toda análise dos fatos ou conhecimentos gerais sugere a observação cuidadosa e dúvida natural, até que os fatores probantes eliminem as incertezas e elucidem as áreas desconhecidas. Toda análise, vou até repetir que é muito importante isso, toda análise de fatos ou conhecimentos gerais sugere observação cuidadosa, tá? E a dúvida é natural, né? Quando é um assunto que nós estamos iniciando, quando é uma situação até nova para nós ali, podem surgir e vão surgir dúvidas, mas não é questão de um saber mais ou o outro saber menos, não. São as nossas dúvidas, os nossos esclarecimentos, tá? E, então, essa análise, essa reflexão é muito importante, tá? Mas não deixar que chegue até a uma culpa ou alguma situação desse sentido, não. É aquele olhar de aprendiz, né? É nos colocarmos no nosso lugar, de buscarmos esses aprendizados, dessas oportunidades que todos temos. Pontificar na dúvida, afirmando nas propostas da desconfiança, é trabalhar contra o autoburilamento e a autoiluminação, tá? Então, não buscar, não exercitar e simplesmente desconfiar sem ter argumentos ou sem buscar, né, os argumentos, então é uma situação complicada, né? Simão Pedro, não obstante os fatos notáveis que presenciou, demonstrando ser Jesus o Messias e o amigo por excelência, em um momento de dúvida, de insegurança, negou por 3 vezes consecutivas. Judas, que o amava, açoitado pelos ventos da incerteza e da dúvida cruel, embora o aluvião dos fatos, traiu os amigos e comensais de sua ternura, que foram testemunhas dos mais extraordinários
eventos da humanidade corroídos pela dúvida momentânea que os tomou, abandonaram. Então, são situações, né, dos apóstolos, né? Porque Jesus, sim, né? Ele é um espírito de uma condição elevada e ele esteve aqui conosco, né? Plantando essas sementes de amor em nossos corações, deixando ali exemplos. E os apóstolos, eles estavam ali aptos a seguir Jesus, né? Aptos a esses ensinamentos, porém eles precisavam ali buscar as melhorias ainda, trabalhar mais as situações, né? Então eles tinham muito essa questão da dúvida, da segurança, que a gente acompanha até nos fatos que aconteceram ali envolvidos com Jesus, né? E então eles estavam aprimorando ali os sentimentos, se melhorando também, tendo oportunidades de poder estar ali com o mestre, né? E então é por isso que algumas situações aconteceram nesse sentido, mas que nada estava perdido, muito pelo contrário, né? Eles, através da determinação e de suas buscas, eles conseguiram é, alcançar esses objetivos, trabalhar esses sentimentos de uma forma a ter, para que as coisas acontecessem melhores, né? Então você vê que é uma oportunidade, é para nossa reflexão, né? Que é uma oportunidade que todos nós temos, né? De poder buscar essas melhorias, tá? É aquela questão que nós falamos aqui no início, a fé raciocinada, tá? Então, os apóstolos, eles aprimoraram também, né? Esses sentimentos, né? Tendo contato ali mais intenso ali com Jesus, foi uma oportunidade valiosa a todos. E hoje nós temos essa oportunidade, né? De estarmos ali reunidos, né? Todos nós, estudando a doutrina espírita, estudando os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos nos melhorar como seres eternos, né? Aprimorar os nossos sentimentos, melhorarmos, refletirmos, né? Então, tudo isso vai fortalecendo os nossos passos. A dúvida perturbadora é remanescente do primitivismo ainda predominante em a natureza humana. À medida que o homem progride, melhor discerne, mais tem certezas, trabalhando pelo bem comum, vitalizado pela confiança que se lhe torna fator de estímulos para soluções dignificadoras. Então, à medida que vamos progredindo, vamos discernindo melhor, né, as situações da nossa vida, mais temos a certeza de nossas escolhas e trabalhamos sempre pelo bem comum, né, a prática da caridade, do amor que Jesus nos trouxe. E a confiança, ela vai se fortalecendo, ele põe como vitalizando, ela vai se fortalecendo em nossas buscas, não mais uma fé sentir uma fé frágil, né? Mas uma fé estruturada, né? Jesus disse que se nossa fé fosse, né? Ele falava isso para os apóstolos, que se a fé fosse pequena que seja, né? Ele dá até o exemplo do grão de mostarda, né? Que é um grão bem pequenininho, com certeza realizariam grandes prodígios, né? Grandes feitos. Então, a partir do momento que nós trazemos esses ensinamentos, que nós queremos que coisas boas aconteçam e trabalhemos por essas coisas boas, com certeza a gente vai tendo um discernimento, né? Se nós não entendermos de determinados assuntos e buscarmos os esclarecimentos, com certeza isso vai nos fortalecendo. É aquela situação, né? Até esse exemplo que eu trouxe, questão da escada. Trabalhe aqui dentro das suas possibilidades, né? Que a vida te oferece nesse momento e com certeza outras lhe serão dadas, né? Outros aprendizados, enfim. Mas o importante é no momento que estamos, como estamos, mas darmos os passos necessários. Observa os acontecimentos e analisa-os com cuidado antes de assumires postura ou tomares decisão, tá? Supera os conflitos da dúvida e age com segurança. Se alguém te engana, o problema é dele.
Se outrem não corresponde à imagem que te apresenta, a questão pertence a ele. Se este mente, ele sabe. Se aquele trai, ele se encontra em desequilíbrio. Se esse manipula vidas de forma desonesta, pior para ele. Sê tu aquele que trabalha pelo bem geral, confiante na vitória do amor e tranquilo na execução do compromisso que abraças, né? Então, façamos a nossa parte, tá? Façamos a nossa parte. Trabalhemos sempre pelo nosso bem, mas pelo bem comum, bem de todos. Aliado a esses ensinamentos que nós temos, aos hábitos melhores, né? Como uma prece, os cuidados sobre pensamentos, buscando os esclarecimentos. É importante entender o porquê, né? Dos ensinamentos da doutrina em nossa vida, e porque isso vai nos fortalecendo, né? As nossas escolhas, as nossas decisões e principalmente a nossa fé. Tá? Então, fica aí uma reflexão para todos nós, ante as nossas dúvidas, da Joana de Ângeles. Então, vamos finalizar e agradecer muito a Deus e a Jesus por essas oportunidades. E vamos pedir o amparo, a proteção, tenhamos força e coragem para seguir a nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa palestra desta noite, com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Hoje gostaria de fazer uma prece que nos foi dada por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela está no livro Passos da Vida. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar ao semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Sábios conselhos valiosos do Espírito Emmanuel, né? Então temos muito que aprender nesta vida. Somos imperfeitos, estamos aqui para combater o nosso comportamento ainda que é muito difícil, né? Trazemos sentimentos de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Então essa prece realmente
nos faz refletir sobre as nossas atitudes, o caminho que devemos seguir. Hoje, mais uma vez, vamos falar do Evangelho no lar. Algumas pessoas estão pedindo, como comentei num outro áudio que eu fiz, muitas pessoas iniciando o estudo da doutrina espírita, escutando essas palestras pela primeira vez, né? Então vamos fazer algumas colocações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e também sobre a prática do Evangelho no lar. A doutrina espírita adotou os ensinamentos de Jesus como parte moral e religiosa, num trabalho codificado por Allan Kardec, utilizando-se das diversas explicações trazidas pelos espíritos superiores, através de vários médiuns, a respeito das parábolas de Jesus, seus exemplos sobre a ótica do Espiritismo, que é considerada a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. E legou-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos remete às máximas morais de Jesus, em consonância com os ensinamentos dos Espíritos, e como elas podem nos proporcionar tranquilidade, paz, felicidade, quando seguidas por nós. É uma obra que nos ensina, estimulando o nosso raciocínio para as verdades da vida, trazendo consolo e esperança aos mais humildes e sofridos, habitantes desse orbe terrestre. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz explicações claras que a reforma íntima na senda de Jesus é a mais absoluta e única maneira de nos libertarmos de todos os sofrimentos que impingimos a nós mesmos durante a nossa trajetória pelas sucessivas encarnações. Por isso, esse é o grande motivo de adotarmos o Evangelho como base para realizarmos uma reunião familiar e fraternal, a qual denominamos de Evangelho no Lar. A doutrina espírita é uma religião cristã e é uma fonte viva e segura, verdadeira bússola a nos orientar a caminhada rumo à nossa evolução e, consequentemente, a alegria de viver. É um livro de leitura diária, um livro de cabeceira, como tão bem nos lembrou Herculano Pires, e também da prática do Evangelho no lar. Tão importante, os espíritos sempre falam que se constitui numa das mais importantes atividades dos componentes de uma família, pois propicia a oportunidade de se reunirem ao redor de uma mesa a fim de estabelecerem um relacionamento sadio e estudar os ensinamentos de Jesus. Com o Evangelho, além de estudarem as palavras de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, a família vai conseguir obter um aprendizado a respeito do que de mais seguro existe sobre como conduzir os passos nas mais variadas e prováveis dificuldades da vida. Então, o roteiro mais seguro que nós temos são os ensinamentos de Jesus. E quando a gente se reúne semanalmente para estudar, principalmente em família, nós vamos lendo, conversando sobre esses ensinamentos. Muitas dúvidas serão ali
questionadas, conselhos poderão ser dados, vamos alimentando a nossa alma, né? Os pais têm uma grande responsabilidade de iniciar essa atividade desde o momento que se uniram, né? Ali no casamento, até antes de os filhos chegarem, já desenvolver esse hábito e depois dar continuidade. Com certeza é um hábito muito salutar, necessário, e principalmente quando os nossos filhos são pequenos, né? É um momento em que a gente pode colocar muitas informações na cabecinha deles, né? Claro, depois eles vão se tornando adultos, vão fazendo as suas escolhas, mas esses 7 primeiros anos nós estudamos muito isso na doutrina. É uma oportunidade bendita dos pais colocarem ensinamentos que ficarão gravados nos seus espíritos, né? E que levarão eternamente com eles. Eles estão mais receptivos, mais dóceis. Então vamos ter um aprendizado, um profundo compromisso uns para com os outros, pois esse estudo em comunhão de pensamentos e de conclusões sobre a verdadeira finalidade da vida certamente vai proporcionar um verdadeiro pacto de paz, um exercício de amor e fraternidade, né? Porque às vezes a gente acontecem discussões, né, dentro do lar, e quando a gente se reúne ali para fazer evangelho, a gente acaba até conversando, se perdoando, não é? Colocando para fora alguma coisa que não está gostando. É uma oportunidade de se trabalhar tudo isso, não é? A compreensão de que todos somos espíritos criados por Deus, cada qual a seu tempo, possuindo um determinado grau de evolução, e que por esse motivo somos criaturas diferentes umas das outras, por certo necessitadas de auxílio mútuo. Vamos ter também entendimento de que esse encontro de corações no mesmo lar é uma reunião de aprendizes, uns mais adiantados, outros menos, mas que todos estão cursando a mesma escola da vida, onde não há um só que nada tenha similar em oferecer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de, nesses momentos, a gente não se colocar como superior, né? Porque todos nós, como ele disse aqui, somos aprendizes. Quem conhece mais, oferece mais, mas nunca se julgar superior a ninguém. Muito importante também que vamos desenvolvendo a conscientização de que a reencarnação no mesmo lar não significa uma reunião de almas afins. Nós sabemos que na maioria das vezes os espíritos que reencarnam em família são devedores uns dos outros. Estamos juntos para desenvolver o exercício do perdão e da reconciliação. Então vejam, tudo isso que pode acontecer se desenvolvermos o hábito dessas reuniões salutares com a nossa família. Por isso que os espíritos pedem tanto, né, para que a gente aplique esse hábito no nosso lar. O evangelho no lar, via de regra, é realizado pela família em sua própria casa, iniciando com uma prece e após uma leitura de um capítulo do trecho O Evangelho segundo o Espiritismo, seguido de uma interpretação de seus ensinamentos. Deve ser realizado com pontualidade, em determinado dia da semana, no horário também certo, dia e horário definido, pois a disciplina facilitará a presença de espíritos protetores, acarretando inúmeros benefícios, né? O porquê do horário e dia fixo? Porque a espiritualidade superior participará desse nosso encontro,
né? Nós temos muitos relatos em vários livros da doutrina que os espíritos participam do nosso evangelho. Podem ser até parentes, amigos ou não, mas eles vêm, fluidificam a água, higienizam o ambiente, fluidificamente falando, aplicam paz em todos nós. Então, esse hábito vai fazendo com que a atmosfera psíquica do nosso lar fique muito mais salutar, né? E também vamos desenvolvendo uma proteção fluídica. Olha só, tem uma colocação do livro SOS Família, do Divaldo Pereira Franco, psicografia de Joana de Ângeles, é que fala isso. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece de comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Vejam, né? O que ele quis dizer com isso? É a questão fluídica, para a gente ter uma ideia como é intenso esse momento, né? Se uma família de uma rua está orando, toda a rua vai ser beneficiada. Num edifício, um apartamento, todo o prédio. E se nós mantemos esse hábito, com certeza a proteção vai ser muito maior. Nós estamos abrindo a porta para a espiritualidade amiga estar ali, nos amparando, né? Ela continua ainda, diz que quando o Evangelho, quando Jesus se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos da ira, as palavras azedas vão rareando ao suave e doce contágio do seu amor, e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Cristo no lar significa comunhão na esperança com o amor. Então, com Jesus e com a prática e leitura, do Evangelho no lar, acendem-se as claridades para o futuro. É muito necessária nesse momento, porque qual a melhor proteção que podemos ter nessa vida, em todos os sentidos? É a presença de Deus, a presença dos benfeitores a nos proteger. Então, como fazer, que as pessoas perguntam muito. Determinar um dia da semana e um horário em que pelo menos a maioria dos familiares possa participar. Às vezes a gente não consegue reunir todos, tentar fazer isso um dia em que todos estão. Mas se não der, se a maioria estiver, façam assim. Tem que ter a obediência ao horário, a fim de que os espíritos tenham um ambiente propício às suas atividades, nos dois planos da vida, A gente tem que cumprir o horário, o dia, porque lembram, os espíritos vão até a nossa casa, nós marcamos um encontro com eles, É aconselhável que as pessoas se sentem ao redor de uma mesa para que todos possam efetivamente participar do estudo, não é que seja obrigado, mas se fica um no sofá, outro deitado, outro sentado, a gente não presta muita atenção no que está falando,
E é uma postura de respeito também, porque lembre-se, não estamos sozinhos, né? Tem visitas ali participando conosco e é tão bom, né, compartilhar desse momento. E são 15 minutinhos só. Nós podemos colocar uma jarra ou um copo de água para cada participante, desculpa, né? O que é até melhor, porque assim facilita uma fluidificação diferenciada de acordo com as necessidades de cada um. Então, podemos fazer isso sim, colocar um copinho de água para fluidificar. E a reunião deverá ser sempre iniciada com uma prece, de uma maneira simples, sempre usando o coração, né? Essa prece ela tem a finalidade de preparar o equilíbrio dos participantes, pode ser o Pai Nosso, se assim a família preferir, né? Para que cada um se desligue ali dos problemas do dia e volte sua atenção aos ensinamentos que serão lidos no Evangelho naquele dia. E depois fazer a leitura do Evangelho, que poderá ser efetuada de duas maneiras: a leitura em sequência, de maneira ordenada, ou abrindo-se uma página ao acaso, permitindo assim que a espiritualidade possa interagir nesse processo, né? Ela pode fazer com que abra-se uma página que esteja condizente com as maiores necessidades do grupo, da família. E o trecho do Evangelho, se for muito longo, pode ser lido em duas reuniões, né? A gente não deve ultrapassar de 20 minutos. 15 a 20 minutos no máximo, porque aí fica uma reunião tranquila, salutar, e após a leitura deixar a palavra livre, né, para que todos possam fazer comentários, fazer perguntas, colocar alguma coisa do que está sentindo, né? E depois das reflexões, das colocações, nós fazemos a prece final. E depois bebemos a água fluidificada. E nada impede que crianças participem, né? Se tiverem crianças, é muito importante adequar o assunto de acordo com a faixa etária, pegando algum livrinho específico para a idade. Em caso de visitas repentinas, né, é importante fazer o evangelho, convidar as pessoas, né? Não tem problema nenhum. Não devemos fazer reuniões em nossa casa, mas estamos começando e chega alguém, ela pode participar, certo? Nosso tempo acabou, mas acho que deu para falar um pouquinho sobre a importância e como deve ser feito. Eu vou mandar para vocês por escrito essas informações, ok? Uma boa noite, obrigada a todos.